de Jesus Cristo. Bom, boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma quinta-feira, né? E nós queremos primeiramente perguntar se temos aqui alguém de primeira vez. A senhora, seu nome? Elizabeth? Ivanete? É, bonito. Diferente e bonito. Seja muito bem-vinda, viu? Então, antes de começarmos, vamos lembrar dos celulares, deixando no VibraCall, né, para a gente não perder aquela sintonia. E vamos, então, pedir ao nosso Sérgio para fazer a leitura. Na nossa página inicial de hoje. Boa noite a todos. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Bom, meus queridos, a gente ouve essa passagem de Jesus e fica pensando se um dia a gente vai conseguir ter essa fé do tamanho do grão de mostarda. Eu queria passar uma notícia para vocês. O meu sentimento é que a gente precisa cultivar e fazer germinar esse grão, essa semente que já foi plantada antes da gente reencarnar. Nós temos dentro de nós todo esse poder da fé. Então, o importante é que a gente possa acreditar nisso e se melhorar. E se um dia está mais difícil, a vida está muito corrida e a gente pensa que não vai conseguir, tem certeza, vai melhorar, está melhorando. Se a gente lembrar de todas as coisas que já passou até chegar aqui, não tem nem como acreditar de estar aqui, não é verdade? Então, vamos colocar mais fé ainda e simplesmente regar com amor, regar com trabalho, essa disciplina da gente poder acompanhar as palestras, vir até uma casa espírita, tomar um passe, beber água fluidificada, fazer as nossas orações, o evangelho no lar, enfim, tudo isso que a gente vai fazendo em casa, que pode parecer muito pouco, na verdade, vai nos ajudando a nos sentir cada vez melhor. Até que um dia a gente vai ouvir isso aqui e vai dizer assim: puxa, eu já estou conseguindo fazer isso. Tá bom?
Então, vamos manter os nossos pensamentos em paz, a nossa palestra já vai começar. É muito importante que nós estejamos agora ligados em Jesus. Você que também está em casa, como diz a Yasmin, ligue-se também no Cristo e vamos ouvir com muito amor as palavras de hoje, tá bom? Então, vamos rogar a Deus nesse momento que nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações, iluminar as nossas mentes, para que os ensinamentos dessa doutrina que vem nos consolar possam fazer vibrar as nossas mais lindas emoções de amor, que nós possamos colocar em prática tudo o que aqui aprendemos, que a caridade, Senhor, que é o nosso único caminho para a salvação, seja muito fácil em nossa vida. Enfim, que nós possamos, nesta noite, unidos em nome do Cristo, orar a Deus por toda a humanidade durante essa palestra de amor. Que assim seja. Muito bem, né? Então, nós vamos passar a nossa palavra aqui para o companheiro, dando um tempinho para ele beber uma água, né? E lembrando que é muito importante tudo isso. Nossas palestras acontecem ao vivo, às quintas-feiras, né, pela www.tvnovaluz.com, sem o BR, e que você também pode assisti-la a qualquer momento, porque as palestras ficam gravadas, tá bom? Então vamos chamar o nosso Marcos, que já está aqui. Muito obrigada. Obrigado. É um prazer sempre estar na casa co-irmã da nossa Eurípide, lá da Taquara, e são nesses dias assim de véspera de feriado que a gente vê como é que a cidade está crescendo. Antigamente a gente fazia de meia hora da Taquara até aqui. Hoje levei quase 2 horas para chegar aqui. Então eu peço desculpas, né, em relação ao trânsito que está lá fora, mas foi uma experiência interessante que nós vivenciamos hoje. A nossa casa, antes de iniciarmos o estudo, a nossa casa está comemorando o desencarne da nossa Berenice Castro. Quem é da área da evangelização, quem já labuta na evangelização há algum tempo, no CRE dessa região e na CERJ como um todo, conhece o trabalho abnegado que a nossa querida Berenice dedicou toda a sua vida em prol da evangelização. Então, nós espíritas comemoramos o desencarne, a volta da nossa irmã vitoriosa, à verdadeira pátria, na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então fica aqui o nosso carinho, a nossa lembrança fraterna e eterna a esse espírito que tanto contribuiu para o nosso crescimento dentro da doutrina espírita. A nossa proposta hoje é falar sobre o nosso querido Chico Xavier. Hoje, dia 2 de abril, ele faria 105 anos se estivesse conosco encarnado. 75 anos de mediunidade, trabalho constante, trabalho, de certo modo, dedicado, deixando de lado toda uma vida social e para se comprometer como verdadeiro missionário a tarefa do Cristo. Foi esbofeteado, foi ofendido diversas vezes, até de homossexual já foi chamado. Enfrentou tudo e a todos com carinho e amor e aquele sorriso constante nos lábios. A postura de espírita cristão nos marcou tremendamente, porque parece que é aquele nosso companheiro, aquele nosso irmão dedicado, que estava sempre ao nosso lado. E quando se dizia ou se direcionava a ele, perguntando, Chico, por que você é tão diferente da gente? Ele dizia, não, eu não sou diferente de ninguém, não. Eu sou igual a vocês. Eu só faço aquilo que os amigos espirituais mandam fazer. Essa era a diferença dele para a gente. Mas ele era tão pertinho da gente,
Porque quando a gente fala de Bezerra, de Eurípides, o nosso patrono desta e da nossa casa, a gente deixa ele um pouco distante, né? Ah, Eurípides está tão distante, Bezerra então está tão distante de nós. Mas o Chico estava tão próximo. E certa vez Givaldo, numa dessas palestras que ele faz sempre aqui quando vem ao Rio de Janeiro, conversando conosco, sabendo que nós éramos da casa de Eurípides, ele falou assim: vocês não têm ideia da dimensão daquele espírito, da estrutura, da bagagem espiritual que esse espírito traz, sempre testemunhando Jesus, sempre ao lado de Jesus, trabalhando ao seu lado, evangelizando, educando, consolando. Na nossa proposta de hoje, se tivermos o merecimento do slide abrir, não sei se vai conseguir, em determinado momento do nosso slide, diz lá que ele era um médium completo. Completo. Se nós pegarmos o livro dos médiuns, no item que fala das propriedades da mediunidade, dos tipos vários de mediunidade que Kardec classifica de forma lógica e racional, veremos que todos aqueles tipos de mediunidade, tal qual Eurípides também o praticava, também Chico fazia todos eles, praticava, trabalhava aquela mediunidade com maior naturalidade. Aí alguns vão dizer assim: puxa vida, mas ele ficou só na psicografia. Ordem de Emmanuel. Na sua juventude, com seus 20 e poucos anos de idade, o Chico Xavier exercitava a mediunidade plena em todos os sentidos, em todos os itens. Tal qual Eurípides Barçanufo também. Só que Emmanuel chega perto do Chico e diz assim: olha, a nossa praia é o livro. Nós vamos trabalhar com a literatura espírita. Por isso que quase todos os estudiosos da doutrina, quando falam de Chico Xavier, divide, né, o nosso querido companheiro como aquele ponto central, aquele marco central, dividindo o espiritismo contemporâneo antes do Chico e depois do Chico. Nascendo como os grandes espíritas do passado no interior mineiro, na cidadezinha de Pedro Leopoldo, onde nós conseguimos com muita dificuldade a foto da casa do Chico, onde ele nasceu, e depois os nossos companheiros de Sacramento, com o qual a gente se relaciona, terra de Eurípides, né? Onde constantemente estamos lá estudando o método, a metodologia do terceiro milênio, da evangelização de espíritos. Eles nos falaram: olha, isso já está tudo na internet. Então, se vocês entrarem na internet e botarem assim, fotos Chico Xavier, vão ver essas e outras tantas. E eu tentando pescar, tirar daqui e dali com um grande sacrifício, mas está tudo na internet hoje, né? E aí mostra, então, o local simples, humilde, onde ele nasceu. Que foi a característica, a história da sua vida, a simplicidade e a humildade. E chegava a incomodar determinadas pessoas. Incomodava. Certa vez, aquelas caravanas riquíssimas de pessoas da classe alta de São Paulo, espíritas, sim, iam sempre a Uberaba para conseguir alguma comunicação de um ente querido já desencarnado. E um certo senhor, bem posicionado economicamente, socialmente, chegou para o Chico e falou: a sua casa é muito simples, Chico. Nós podemos fazer aqui um banho de beleza, pisos, mármores, porcelanatos, porcelana nas paredes, 2 andares, nós vamos botar essa casa um brinco. Aí o Chico, aquele amor fraternal, escutou, mas aí ele falou assim: meu irmão, se a gente realizar esse projeto, grandioso, como você diz, e belíssimo, que eu não tenho merecimento para tal, mas se isso fosse realizado, muitos daqueles nossos assistidos da nossa casa teriam vergonha de entrar aqui
e eles não chegariam mais até nós. E se por acaso isso vier a ser realizado, eu terei que procurar uma outra casa para trabalhar. Então, gentilmente, ele recusou o convite. Mas isso era toda hora, gente. Toda hora. Toda hora. E ele ouvia. Aliás, esse trabalho dele a gente não tem como avaliar. Às vezes ele escutava as criaturas lamentando da vida, reclamando da vida. 45 minutos reclamando, falando, e aquela fila enorme esperando para fazer a mesma coisa. E ele só dizia uma frase: minha irmã podia ser pior. Mas para isso ele tinha que escutar 40 minutos as pessoas falando, né? Se lamuriando, reclamando da perda doente, perda entre aspas, né? Porque há muitos séculos, que desde a época de Jesus, porque o problema da reencarnação, o estudo da reencarnação, dos mundos habitados, da pluralidade das existências, isso não é propriedade da doutrina espírita. Jesus já falava isso. Por isso que a doutrina espírita é considerada o cristianismo redivivo. Então, tudo aquilo que Jesus falou está sendo estudado hoje nas casas espíritas. Então, nós sabemos que ninguém perde ninguém. A doutrina espírita matou a morte de forma lógica e racional, mostrando que eles vivem, como a nossa querida Berenice, que está agora podendo nos ajudar de uma outra maneira e até mais eficiente. Portanto, a desencarnação da sua mãezinha, Maria João de Deus, quando ele tinha apenas 5 anos de idade, começa a fazê-lo entrar no mundo dos espíritos. Ver espíritos, conversar com a sua mãe com uma naturalidade tremenda. Naturalidade que ele levou até os seus 92 anos de idade, quando veio a desencarnar. Interessante que os companheiros que o visitavam no hospital, antes de ir para casa, porque ele desencarnou em casa, mas no hospital, quando recebia uma visita de pessoas que ele já não via há muito tempo, ele já estava tão perto do plano espiritual, já o fluido vital dele já estava se extinguindo, né? A energia vital dele já estava se extinguindo de maneira natural, que ele não sabia se aquela criatura estava encarnada ou desencarnada. Então ele perguntava: você está encarnado? Porque há tanto tempo que ele não via aquela pessoa, ele tinha que perguntar, né? Você está, que bom que você ainda está vivo e tal. Mas ele via espíritos e pessoas encarnadas da maior facilidade, como se fosse... A gente está aqui se relacionando, né, entre nós aqui. Já devido a todo aquele trabalho, a experiência mediúnica dele, né? E aí, quando a sua mãezinha desencarna, ele começa então a ter, nesse momento, toda essa comunicabilidade com o mundo espiritual. Não só com a sua mãezinha, com outros espíritos. E com 5, 6, 7 anos, ele fala coisas maravilhosas para o seu pai, para os seus irmãos, até curas mediúnicas ele recomendou para uma vizinha que estava com sérios problemas, né, físicos, e ele curou uma simples receitinha, isso com pouco tempo de vida. Olha como o mundo espiritual estava preparando aquele menino para um trabalho tão profícuo, tão profícuo. O Chico sofreu muito com essa madrinha. Dizem os seus biógrafos, nos livros recentes, que até como vingança ou como um castigo, vestia-o de mulher, com roupas femininas. Porque a história do garfinho, todo mundo lembra, né? Que enfiava o garfinho lá na barriga, né? Isso era verdade. E às vezes, 3 vezes no dia. Também levava uma surra de vara de marmelo. Eu acho que ninguém hoje dá mais essas surras nos seus filhos, netos, né? Mas o pessoal da antiga levava algumas dessas, né? E sabe que dói pra caramba, né? Dói muito. E ele falava que era homeopático, que era para a sua disciplina, para ele ter mais disciplina na vida. Ele diz que ele tirava as coisas belas e boas de tudo, até dos momentos mais desagradáveis, né? E o pai do Chico casa novamente com a Cidália, Dona Cidália, que a sua mãezinha, Maria João de Deus, dizia: olha, tenha paciência que Jesus vai te mandar um anjinho
para te amparar e para te amar. E chega então Cidália Batista, que desencarna quando o Chico tinha os seus 17 anos, quando ele entra efetivamente no mundo da doutrina espírita. Aí consegui essa foto, é a foto mais jovem do Chico, essa daí. Eu acho que é difícil a gente encontrar algo mais novo do que isso aí. Quando ele já trabalhava no seu primeiro emprego, na fábrica de tecidos, daí os problemas respiratórios que o acompanhou para o resto da vida, o problema de visão, porque ele trabalhava à noite, e trabalhava também mediunicamente à luz de vela, naquela casinha que a gente mostrou ali. Isso prejudicou tremendamente a sua visão, mas o pulmão foi um negócio sério, porque os resíduos do algodão, né, penetram, né, pelas nossas narinas de forma quase imperceptível. Isso provocou sérios problemas respiratórios. Sérios problemas. Né? Então essa é a foto mais... Essa é um pouquinho depois, essa próxima então. Essa é um pouquinho depois, já um pouquinho mais velho, quando ele descobre a doutrina espírita. Nada acontece por acaso. Nada é por acaso. Né? Então, em 1927, aos 17 anos, o senhor Perácio atende a uma das suas irmãs num processo obsessivo terrível, lembrando a mesma história de Eurípides com a sua mãezinha e também com a sua irmã. Eurípides também tinha uma irmã extremamente obsedada e que não conseguiu curar. Bezerra de Menezes se comunica a Eurípides Barçanufo dizendo que era uma prova que ela tinha que enfrentar. Ela tinha que passar por aquela experiência durante toda a sua ambientação reencarnatória. E o mesmo acontece com o Chico. Alguns biógrafos dizem que ela foi curada totalmente, mas não é bem assim. Melhorou bastante com os passes, com a água fluidificada, com o evangelho, o culto do evangelho, mas ela levou esse problema até o seu desencarne. O que fez com que as más línguas, inclusive da própria família do Chico e de Eurípides também, colocasse o dedo na cara dele e dissesse: você que cura todos, não consegue curar a sua irmã? Isso também Eurípides passou na Velha Sacramento. E isso também o Chico passou, vivenciou dentro do lar. Mas a partir das experiências e das provas materiais, da eficácia do passe e da água fluidificada, Chico se rende completamente à doutrina espírita e começa então a fazer o culto do evangelho no lar, aos 17 anos de idade. O próximo. E aí ele funda a sua primeira casa espírita. Ele fundou 3 casas espíritas. Essa é a primeira, Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde ele dá início ao seu mandato mediúnico, aos 17 anos de idade. Mais ou menos a idade, entre 17 e 19 anos, quando o Divaldo também entra firme na proposta mediúnica, na sua tarefa mediúnica. E eu tenho uma foto de como está o Centro Luiz Gonzaga atual. Vamos ver. Aí, ó. Assim está hoje. Ó. Dá para voltar para ver como é que a gente comparar? Olha só. Aliás, a casa Eurípides Barçanufo, que esse mês de maio vai fazer 50 anos, ela, no início, tinha esse modelo aí. O pessoal lá, os bordalinhos, né, os irmãos que bordaram, foram lá e trouxeram a ideia. A nossa casa era assim. Mais ou menos assim. Agora, olha como é que está hoje aí. Ó. Né? Agora tem até um memorial aqui do lado, né? Muito bonito. Essa foi a primeira casa. Em 1931, pela primeira vez ele encontra o espírito de Emmanuel. Dizem, existe uma piada dentro da doutrina espírita, né? Que se o Chico tivesse um obsessor, esse obsessor seria Emmanuel. Ninguém faria um trabalho tão bem feito quanto ele. Desde o momento, como a gente vai ver nessa foto aí, quando ele se encontra nesse local aí, ó. Conseguimos a foto do local em que o Chico gostava muito de refletir, de orar, de conversar com a sua mãezinha, nesse córrego aqui. E ali, naquela foto, é uma foto que está naquele memorial
do Centro Espírita Luiz Gonzaga, tem lá, quando você entra na casa, tem um mural assim feito, exatamente, tá, em forma reduzida, né, mas é um mural bem grande, mostrando o primeiro contato do Chico, ali à esquerda, com o Emmanuel. Aí o pessoal diz, olha, o obsessor melhor que ele, né, ele nunca mais iria ter. Porque depois que ele concorda em ser disciplinado, daquelas 3 palavrinhas mágicas, né, disciplina, disciplina e disciplina, ele não teve mais sossego em relação a Emmanuel. Aí, inclusive, quando o Chico estava para desencarnar, Emmanuel se apresentou dizendo, olha, assim que você desencarnar, eu estarei programando a minha reencarnação. Aliás, Emmanuel já está reencarnado. Ele deve ser hoje um pré-adolescente, na idade dos 13 anos, 14, já não é nem mais pré-adolescente, né? Está nessa faixa aí de 13, 14 anos, está por aí. Está por aí. Já reencarnou. Já reencarnou. Aí o Chico, brincando, falava para ele assim, então quando você reencarnar, eu serei o seu mentor, para você ver o que é bom. Porque, olha, gente, o que o Chico deixou de fazer em nome da doutrina, em nome do compromisso, por isso que eu falei aqui logo no início, ele deixou de ter vida social. Essas festinhas de aniversário que a gente vai, casamentos, ele não tinha direito a isso não, pessoal. Eu me lembro muito bem, num companheiro nosso, lá de Sacramento, porque Sacramento é pertinho de Uberaba, né? Sacramento de carro dá 40 minutos. Dá 40 minutos até Uberaba. E a tia Igorina, sobrinha neta de Eurípides, aquela que escreveu Cidade no Além, o plano piloto do Nosso Lar, né? Aliás, vai sair o Nosso Lar 2, né? Vocês estão sabendo disso, né? O Nosso Lar 2 já está em fase de pré-produção. Em 2016 teremos mais notícias sobre isso aí. Porque não deu para falar tudo no Nosso Lar 1, né? Ficou muita coisa para falar e o pessoal decidiu fazer a continuação. Então, para o ano que vem, teremos notícias sobre isso aí. Então, foi a tia Igorina, né, que fez aquele livro belíssimo, trazendo o plano piloto, inclusive que a produção do filme usou para fazer os cenários, né, para os atores contracenarem ali, diante daquele cenário belíssimo, baseado nas ideias da tia Igorina. E a tia Igorina ia muito a Uberaba, e o Chico também ia muito a Sacramento, que o Chico gostava muito da tia Igorina, e do Chico, e do Eurípides também. Adorava Eurípides. Aliás, quem costuma ir a Sacramento aqui, já deve ter ouvido falar, nas conversinhas de esquina, ou dentro das casas espíritas, que o Chico deve muito a Eurípides por tudo que ele realizou nessa sua proposta reencarnatória. Ele diz o seguinte, textualmente ele diz assim, se não fosse Eurípides, o meu trabalho ia ser muito mais difícil, porque o Eurípides abriu os caminhos, facilitou os caminhos para que hoje os grandes médios do Triângulo Mineiro, dos grandes espíritas que vivem lá no Triângulo Mineiro, possam realizar um bom trabalho. Lá nós temos o Alaô, lá nós temos o Emmanuel em Conquista, né, numa cidade pequenininha ao lado de Sacramento. É uma pessoa belíssima, né? Tadeu, nosso querido Tadeu, né? É uma pessoa também amorosa. Aquilo ali, olha, então tudo isso foi facilitado, né, pela proposta de Eurípides de nascer num lugarzinho que hoje, Sacramento deve ter um pouquinho mais que 20 mil habitantes. Naquela época eram uns 4 mil, 3 mil, nem tanto talvez. Então está aí a proposta de Emmanuel com o Chico. Uma historinha, só para ilustrar, que eu falei que o Chico era perseguido verdadeiramente por Emmanuel, entre aspas, na brincadeira. Quando a gente fala aqui da vida social que ele não tinha, das festas, né? O que esse companheiro nosso Sacramento relatou para a gente foi o seguinte, um determinado final de semana, a irmã do Chico ia casar na igreja. Mas o Chico não tinha problema para isso, ele ia. Inclusive o padre era muito amigo dele. Aliás, quem conseguir ver na internet as fotos do desencarne, do enterro de Chico Xavier, vocês vão ver na fila, que às vezes chegava a 4 quilômetros, segundo o jornal local, a fila para velar o corpo. Ia até 4 quilômetros. Naquela fila tinha irmãs de caridade, padre, judeus,
muçulmanos, tinha tudo ali, pessoal. Até ateus tinha ali. Tinha todo tipo de religiosidade. Agradecendo a esse missionário por tudo que ele fez por todos nós. E aí, esse companheiro nos narra o seguinte, que no casamento da sua irmã, ele não diz qual, né? Ele teve tantas irmãs, que era um final, acho que era uma sexta-feira à noite, o Chico se preocupou em se arrumar, porque ele só tinha aquela peruca e aquele terninho, né? Aliás, a peruca chegou a ficar até rala, né? Só tinha aquela, o pessoal teve que comprar uma peruca nova para ele. E só aquele terninho também surrado. Então ele estava preocupado em comprar, né, se vestir bem, para se apresentar bem. Mas ele consegue fazer isso tudo, se arruma e vai para a igreja. Vai caminhando, e aí, naquela época ainda tinha terrenos baldios, hoje quase isso não existe mais também, Uberaba, né? Na periferia, então acabou mesmo. Então ele corta caminho por um terreno baldio para chegar mais rápido à igreja. Não é que aparece Emmanuel na frente dele? Emmanuel aparece com aquele sorrisinho assim. Você pretende ir aonde, o Chico? Como se ele não soubesse aonde o Chico estava indo, né? Você pretende ir aonde? Ah, você sabe, né, mano? Hoje é o casamento da minha irmã, né? Vai ter uma festinha lá na igreja. Eles me chamaram, eu vou, né? Aí o Emmanuel fica olhando para ele. E o nosso último capítulo do nosso livro? Como é que fica? Como é que fica, hein? Toda sexta-feira tinha psicografia. Ele não diz qual foi o livro. Alguns companheiros afirmam que eram Paulo e Estevão. Mas não temos como comprovar isso. O pessoal de Sacramento também não sabe. Não podemos afirmar. Dificilmente algum de nós faria o que o Chico fez. Chico, chorando, abaixou a cabeça, deu meia volta e voltou para o centro. Nós daríamos uma desculpa, né? Com certeza. Aquela festa a gente não ia perder. Mas compromisso é compromisso. Ele falou 3 vezes para Emmanuel: disciplina, disciplina e disciplina. Então ele abaixa a cabeça, dá meia volta e vai embora. Eu acho que a gente não teria condições de fazer. A gente está muito distante do Chico, né? E o Chico está pertinho da gente. Foi alguém que Jesus mandou tão pertinho, tão gente como gente. Gente, igual a gente. Mas está longe, está longe. É compromisso, pessoal. Quando a gente reencarna, quando a gente programa a nossa vinda ao planeta Terra, a gente faz um planejamento reencarnatório. Todo mundo aqui faz. Todo mundo. Ninguém nasce por acaso. Não existe acaso. Ninguém nasce na família errada. Tudo está planejado. Tudo certo. Como uma página de André Luiz. Tudo certo. Tudo está certo. As dificuldades, as provas, as expiações que passamos, o nosso emprego ou a falta deste, tudo está dentro da programação reencarnatória. Inclusive até a nossa chegada à casa espírita. Principalmente aqueles que se comprometem na tarefa mediúnica e da evangelização. São espíritos que estudaram, se prepararam para reencarnar e tomar a rédea do trabalho do bem, baseando-se em tudo aquilo que foi orientado no plano espiritual. Daí a facilidade de alguns médios evangelizadores, estudiosos da doutrina, em lidar com o fenômeno espírita mediúnico e na tarefa da evangelização. Cabe a nós, reencarnados na Terra, na nossa ambientação reencarnatória, nos colocarmos perante o nosso livre-arbítrio. Ele que vai direcionar. E também ninguém chega por acaso na casa espírita. Ninguém tropeçou ali, apesar que tem uma rampa ali, lá para baixo, mas ninguém tropeçou, veio rolando e caiu aqui, não. Mas, infelizmente, isso quem fez a estatística foi, felizmente ou infelizmente, há uma estatística sobre isso, que diz que 85% a 90%, eu acho que até um pouquinho mais, 85% a 90% das pessoas que chegam à casa espírita chegam pela dor.
Mas não precisava ser assim. Não precisava ser assim. A dor vem para acordar, despertar. Aquela alfinetada para despertar o espírito. E o planeta Terra é o planeta ideal para isso, onde reúne espíritos ainda brutalizados pela ignorância e pelas coisas materiais, pelo ter. Agora, inclusive, não basta ter, né? Agora tem que ostentar. Ainda tem isso ainda, né? Além do ter, as pessoas agora estão ostentando. Característica de um planeta como o nosso, de provas e expiações. Sim, passando para a regeneração, mas de forma lenta e gradual, como tudo na natureza é lento e gradual. Mas as coisas estão acontecendo, os espíritos estão chegando. Emmanuel não já está aí? Certa vez, numa outra conversa do Chico com a tia Gorina, ele falou que no início do terceiro milênio, e se não me engano, no editorial do Reformador veio falando sobre isso, em 2001 ou dezembro de 2000, veio dizendo o seguinte, que 5.000 espíritos de altíssima hierarquia espiritual estariam reencarnando no planeta Terra, no início dessa transição planetária, que o terceiro milênio começou em 2001. Ele acaba no ano 3000, hein? Veja bem. Nós estamos na segunda década do terceiro milênio. Não é nada, gente. Não é nada. Temos muito que caminhar ainda. Mas já estão reencarnando espíritos de altíssima hierarquia espiritual. 5.000. Desses 5.000, 500 em especial no Brasil já reencarnaram. E outros tantos virão mais. Muito mais. E aqueles espíritos, isso quem também falou foi o Chico. O Chico, inclusive, usou uma linguagem mineira, né, bem interessante, dizendo que aqueles espíritos que ainda estavam no umbral estavam tendo a última oportunidade de permanecer no planeta Terra. E o termo que ele usou foi o seguinte, o plano espiritual superior está raspando o tacho do umbral, dando a oportunidade a esses espíritos de continuarem no planeta Terra. Mas muitos, como a gente vê por aí, muitos não estão aproveitando essa oportunidade. Terão que sair do nosso planeta, reencarnar no outro orbe, um pouquinho mais inferior que a Terra, para dar continuidade ao seu crescimento espiritual e ajudando da melhor maneira possível, com seus parcos conhecimentos, ou seu nível de moralidade, aqueles habitantes mais inferiores daquele planeta. É assim que se dá a continuação da evolução do planeta. E nós vamos vivenciar a chegada de espíritos de altíssima hierarquia espiritual. E mais uma vez o Chico disse que todos aqueles espíritos que aprendemos a amar pelo seu lápis, nas suas obras psicografadas, também já estão falando em reencarnar na Terra. Inclusive Eurípides também já está planejando uma reencarnação futura. Mas lembrem que o terceiro milênio acaba no ano 3000. Então temos muito que caminhar. Muito que caminhar. Assim chega o Chico Xavier no mundo literário. O primeiro livro, essa é a primeira edição. Conseguimos também a primeira edição do Parnaso de Além-Túmulo. 1932, aos 22 anos. Foi questionado de várias maneiras, né? Acadêmicos, catedráticos questionaram o livro, mas ele só estudou até a 4ª série primária, pessoal. O pessoal esquecia disso, né? Como uma pessoa que só estudou até a 4ª série primária conseguiria produzir uma obra como essa? 1932. Foram mais de 400 livros, né, publicados. Mais de 400 livros publicados. Em 59, Chico então se transfere para Uberaba, dando continuidade ao seu trabalho, até por motivos profissionais também, né? E ele funda a segunda casa espírita, que é a Comunhão Espírita Cristã, em 18 de abril, o dia do livro espírita, né? Comemoramos o dia do livro espírita, de 1959.
Aí está ele aí, não na época da inauguração, um pouco depois. Casa que ainda existe lá em Uberaba. E essa é uma outra casa que ele inaugura bem pertinho da sua residência. Nos bons tempos, quando ele podia caminhar, ele ia a pé. Ultimamente, antes dele desencarnar, o pessoal já levava ele de carro. Eu vi uma cena, aí que eu entendi a situação física dele, né? O pessoal tirava ele no colo, né? Botava ele assim nos braços e levava do carro para a cadeira de rodas, ou levava até no colo, até na sua cadeirinha, que ficava ali no centro da prece. Isso foi em 75 que ele inaugura essa casa aí. Portanto, são mais de 400 livros publicados. Milhões de edições de livros editados, milhões. Poderia ser riquíssimo só com os direitos autorais desses livros. Tudo doado para a federação, para as federativas, para as casas espíritas, para projetos, né, sociais. Não ficou com nada. Desencarnou de maneira íntegra com aquele saláriozinho mínimo de datilógrafo do Ministério da Agricultura. E hoje nós vemos nas livrarias, né, várias obras. Aliás, até os críticos gratuitos da doutrina espírita costumam dizer que a doutrina espírita é a doutrina do livro. Até eles falam isso. Nas últimas bienais que ocorreram aqui pertinho de nós, no Rio Centro, dos 5 estandes que mais venderam livros, 3 eram espiritualistas, sendo que 2 espíritas, a da Federação Espírita Brasileira e do Leon Denis. Então o espírita lê muito. Agora, será que a gente estuda? A casa, com certeza, já está oferecendo um leque de obras para serem estudadas, né? Com certeza a casa já começou o ano convidando, vamos estudar. Porque espiritismo sem estudo é uma coisa assim meio vazia. Vai existir um vácuo abaixo de nós. E é necessário hoje, mais do que nunca, o estudo das obras kardecianas. Estudar Kardec é um momento de transição que estamos vivendo, onde a literatura espírita está proliferando, muitas obras chegando ao prelo, mas algumas de cunho duvidoso. E por isso é preciso que tenhamos o estudo ao nosso lado para poder analisar, como Kardec fazia. Não proibimos nada, a doutrina espírita não proíbe nada, ninguém proíbe nada. Mas temos que ter bom senso, até para recomendar um livro a alguém, principalmente aquele que está chegando à casa espírita. E hoje nós vemos, vamos citar nomes não, alguns médiuns vendendo a sua mediunidade. Isso o Chico nunca fez. Esse é o exemplo de verdadeiro médium, dedicado à causa de Jesus. Aquilo que lhe é dado gratuitamente, é devolvido também gratuitamente. De moral ilibada, realmente humilde e simples, Chico Xavier jamais auferiu vantagens de qualquer espécie da mediunidade. Outra historinha lá de Sacramento. Uma grande médium da cidade de Sacramento estava realizando durante algumas semanas visita, né, de atendimento fraterno, já que a criatura estava muito debilitada, não poderia chegar nunca ao centro espírita. Então eles iam lá dar o passe, fazer o culto do evangelho. E essa pessoa conseguiu se recuperar, a saúde voltou, e ofertou, naquela época, na época dos LPs, não tinha CDs ainda, ofertou a coleção completa de Beethoven, o meu sonho de consumo. A obra completa de Beethoven. Porque ela gostava muito de Beethoven. A obra completa, em LPs. Agradeceu, olha, muito obrigado pelo que você fez por mim. Aí entregou a coleção. No dia seguinte, na reunião mediúnica, o espírito chega para ela e diz assim, devolve tudo.
Ah, mas foi um brindezinho, foi um presentinho. Devolve tudo. E ela entendeu perfeitamente o porquê. Ela conseguiu aquilo devido ao que? A sua mediunidade, ao trabalho da cura, do tratamento espiritual. Não podemos de forma alguma, o médium, o cristão espírita, não pode negociar de forma alguma a sua fé. Eu fico imaginando esses espíritos que fazem tal coisa, e alguns que até colocam propaganda em postes e distribuem, né, panfletinhos, né, vovô não sei o quê. Né? Eu vi um em Madureira, uma vez fui pegar o BRT ali, eu vi um em Madureira, me entregaram assim, vovó não sei o que lá, traz o seu amor em 8 horas. 8 horas. Né? 8 dias, não. 8 horas. Só se for de moto. Só se ela for de moto, pegar a pessoa e trazer. Porque eu levei 2 de Jacarepaguá até aqui. Como é que ela vai trazer 8 horas o seu amor? Né? E as pessoas acreditam, pagam. Mediunidade paga, pessoal. Isso é terrível. Eu fico imaginando esses médiuns. Alguns são até médiuns, sim. Alguns são até médiuns. Como é que eles vão chegar na pátria espiritual, né, pessoal? Eu fico com o coração... meu Deus, como é que esse pessoal vai chegar? Como é que eles serão recebidos na pátria espiritual? Vendendo algo que lhe foi dado gratuitamente, até para se melhorar. Porque os médios da casa são os piores. O pessoal acha que são os assistidos, né? Falam assim com o narizinho em pé. Os assistidos da casa estão chegando. Mal sabem eles que o maior assistido da casa espírita são os médios, os trabalhadores da casa, os evangelizadores e principalmente os diretores da casa espírita. Esses são os maiores assistidos da casa. Que com a bênção do esquecimento, reencarnamos agora como espíritas, chegamos à casa espírita para trazer aquele irmão, aquele companheiro, que lá no passado recente ou remoto, desviamos do roteiro do bem. E não é porque, pode passar, não é porque o Chico é o Chico, mas todos dizem que ele foi o maior médium completo, como nós falamos. Então, todos aqueles itens que nós encontramos lá no livro dos médios, das características, né, das classificações dos médios, ele realizava todas com a maior tranquilidade. Só que, mais uma vez, Emmanuel chega e fala, olha, o nosso negócio é livro, psicografia, vamos nos dedicar a isso. Mas na faixa dos seus 20 anos, ele realizava todas aquelas manifestações mediúnicas que lemos lá no livro de Kardec, no livro dos médios. Aí, ó, Divaldo e Chico, né? Vocês acham que essa foto do Divaldo é a mais nova que eu consegui? Olha o Divaldo novinho aí, ó. Não é a mais nova, não. Passa a outra aí. Aí, ó. Aí foi a primeira vez que eles se encontraram, ó. O Divaldo não tinha nem 20 anos de idade. Olha o Chico lá. Olha só, né? Jovens, né? Jovens. Jovens. Um grande palestrante, um grande orador e um grande médium. Os dois ali. O presente de Jesus para a gente, né? De Ismael, né? Ismael nos deu de presente esses dois espíritos. E recentemente, o Divaldo já está dizendo que vai desencarnar, né? Das palestras dele, já estou me preparando, porque Joana de Anjos já falou que vai, igual Emmanuel, né? Igual Emmanuel com o Chico. Ó, Chico, só estou esperando você desencarnar para mim reencarnar na Terra. Joana de Anjos já combinou isso também com o Divaldo. Já fizeram lá umas combinações lá, mas ele novinho aí. Essa outra, pode passar. Essa aí é na sombra do abacateiro, do famoso abacateiro, né? Conversando ali. Gente, 2 personalidades que não têm até hoje, o Chico já desencarnou, mas o Divaldo ainda não tem vida social. Mas isso tudo foi planejado, foi programado, né? Como aqueles primeiros cristãos, ou aqueles missionários do cristianismo, né? Que dedicaram toda a sua vida em nome da humanidade, deixando a sua vida pessoal de lado. Sei que o nosso tempo já está terminando, por isso chega o momento do desencarne.
aos 92 anos. Em 50 minutos, 45 minutos, não dá para falar tudo, né? É só uma passagem assim bem rápida na vida dele, para a gente não esquecer que a gente esquece. Se a gente não ficar falando de Eurípides, de Bezerra e de Chico, a garotada de hoje vai esquecer, não vai saber quem é. Então a gente tem que fazer os encontros anuais, né? Como vai ter agora no Eurípides em maio, o encontro sobre Eurípides. Temos que fazer para que o pessoal saiba, olha, ele foi isso, fez isso, trabalhou com isso, né? Para não esquecer. Então ele desencarna aos 92 anos de idade, de uma parada cardiorrespiratória, no dia em que o Brasil foi tetracampeão, naquela famosa festa, né, do tetracampeonato. E o Chico sempre falava isso, que ele iria desencarnar em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes. Ele falava isso. E que o país estivesse em festa, né? E foi o que aconteceu, né? E aí o pessoal só soube do desencarne dele algumas horas depois que comemorou, né, a Copa do Mundo, comemorou os gols da seleção brasileira. Lá de tarde é que o pessoal lembrou do Chico. E já desencarnou, já foi. E aquela foto ali não é por acaso, não. Joana de Ângeles, através do Divaldo, narra a chegada do Chico no plano espiritual. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus estava esperando o seu grande discípulo para dar esse eterno abraço. Foi uma foto inspirada nas narrações, com certeza, de Joana de Ângeles, mas não é ficção, não. E ele foi recebido por todos aqueles espíritos que ele nos ajudou a nos apresentar pelo seu lápis abençoado. Todos aqueles autores espirituais que trabalharam com ele estavam lá, recebendo. Emmanuel, André Luiz à frente, todos emocionados, com Bezerra de Menezes, Eurípides e Jesus à espera. E dizem que pétalas, né, perfumadas caíam do mundo invisível, do infinito, sobre eles. Deve ter sido um acontecimento maravilhoso, né, e merecido, né? Porque tudo que ele nos trouxe, a sua literatura espírita de vários focos diferentes, né? Históricos, romances, até trovas, poesias, humorismo, né? Humorismo, nós temos algumas prosas, né, de Cornélio Pires, né? Ele brincando com as palavras, contando causos, né, no mundo espiritual. Quanta coisa boa, quanta literatura, mais de 400 livros, quase 100 só pela FEB. Só pela FEB. Traduzido em vários países, né? Se não me engano, eu acho que eu trago nesse próximo aí. Não, esse aí é um alerta, né, que eu vou passar para vocês aí. Mas foi... Aliás, os livros do Chico não são estudados só pelos espíritas, não. E eu vou confidenciar para vocês aqui o que um companheiro nosso, professor universitário, que trabalha conosco numa determinada faculdade, ex-seminarista, nos confidenciou que a Igreja Católica estuda muito a doutrina espírita. Aliás, ela estuda todas as religiões e convida sempre uma pessoa para fechar aquele ciclo de estudos daquela seita, daquela doutrina ou daquela religião. Convida para fazer uma palestra de fechamento. Mas os padres conhecem reencarnação, sabem quem é Kardec, sabem de algumas coisas que nós falamos aqui. Conhece, sim. Inclusive, o livro chamado Paulo e Estevão é estudado, segundo esse amigo nosso, não posso falar o nome, é confidencial isso, mas ele me afirmou com convicção que esse livro, Paulo e Estevão, é estudado nos bastidores do Vaticano. lá nas salinhas, né, escondidinhas do Vaticano, porque ali está o verdadeiro início do cristianismo. E eles estudam isso. Aliás, sobre livro, só para fechar, antes do alerta, uma revista espírita, ou um jornal espírita, há muito tempo atrás, não me lembro agora, perguntou ao Chico quais foram os livros que você teve mais prazer em escrever. Acho que foi a Folha Espírita.
Qual foi o livro que você, ou os livros que você teve mais prazer em escrever? Aí ele citou 3 livros. Paulo e Estevão, porque ali realmente está todo o início do cristianismo, na sua pureza maior, né? A Boa Nova, que traz passagens de Jesus que nós não encontramos no Novo Testamento. E o terceiro, que ele, com certeza, foi o livro que ele ficou mais emocionado em escrever. Cartas de uma Morta. Dificilmente nós vamos encontrar esses livros hoje, porque a FEB não está mais reeditando ou está terceirizando, mas tudo está já digitalizado. Você já pode encontrar na internet. O livro Cartas de uma Morta narra as aventuras da sua mãezinha, Maria João de Deus, visitando o planeta Júpiter. E eu creio que ela ficou por lá. É um livrinho fininho, você lê numa manhã, numa tarde. Cartas de uma Morta. Foi o terceiro livro escrito por ele. Ele falou que teve o maior prazer em escrever esse livro. Escrevendo ali o que acontecia com a sua mãe visitando esse planeta, muito mais evoluído que o planeta Terra. E o alerta que o Chico dá para as casas espíritas, finalizando de forma definitiva aqui. Palavras do Chico, quebrando talvez os paradigmas da vaidade humana, o resquício da vaidade humana. Porque tem algumas casas espíritas que têm poder, comando, tem corpo superior, inferior, mediano. Nunca despreze o núcleo da evangelização, seja ele infantil ou da mocidade. Pois de todas as atividades da casa espírita, ao contrário do que muitos pensam que é a mesa mediúnica, o mais importante é a evangelização. E com essa frase aí a gente agradece a Berenice, a nossa querida Berenice, por ter entendido isso desde o momento que chega a doutrina espírita. Porque tem cargos, tem status dentro das casas espíritas, aquelas invigilantes, né? Tem bigode grosso, né? Tem casas espíritas que funcionam. Ah, mas eu quero ser médium da casa. Por quê? É o ápice da pirâmide hierárquica da casa espírita. Não existe isso, pessoal. Não existe isso. Mal sabe que é o evangelizador. E evangelizador não é só aquele que fica na sala da evangelização, não. Todos nós aqui somos evangelizadores. No nosso dia a dia, na fila do banco, no engarrafamento de 2 horas que eu levei para chegar aqui, tive que me auto-evangelizar para poder ficar aqui tranquilo com vocês hoje. Mas o local mais difícil de evangelizar, o local mais difícil de ser espírita, é dentro da nossa própria casa. Ali ninguém usa máscaras. Todos nos conhecem. É o local mais difícil de ser espírita. Porque ser espírita na casa espírita é fácil. Todos se amam, se abraçam, se beijam, porque o ambiente é propício para tal. Mas quando sair por aquela porta, é que a gente tem que exemplificar. Faróis sinalizadores, como diz Emmanuel. Somos faróis sinalizadores, porque conhecemos a verdade. Com isso, então, a gente encerra com um beijo do nosso Chico, né? 92 anos, 75 anos de mediunidade. E ele está sempre ao nosso lado, nas nossas preces, desta casa, porque ele ama muito Eurípide, e vice-versa. Estarão sempre juntos. E nos momentos mais difíceis, vamos orar por ele. Ele está tão pertinho da gente, a gente é que está longe dele. Vamos pensar mais nesses amigos espirituais que agora, junto com a nossa querida Berenice e com outros tantos companheiros que já deixaram o plano físico, estão agora em condições melhores até de nos ajudar. Muita paz a todos e até uma outra oportunidade. Obrigado. Bom, vamos agradecer. Muito obrigada por esses momentos tão bons, né?
Bom, queridos, então agora vamos passar para aquela nossa segunda fase da palestra, que é o momento do passe, né? As pessoas vão ser conduzidas e nós vamos ficar aqui em prece. Vou fazer uma prece agora para aqueles que precisam sair mais cedo, podem estar dispensados. Quem quiser voltar, no final nós faremos mais alguma coisa. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo então ao Pai que nos receba em seu coração, com toda a nossa gratidão por este homem que veio à Terra para nos ensinar um pouco mais sobre a humildade, sobre o amor. Não temos nenhuma pretensão, Senhor, de sermos Chico Xavier, mas precisamos seguir este caminho deixado tão brilhantemente por Ele. Por isso, nós te agradecemos por termos ouvido e pedimos que nos ajude a refletir para colocar em prática cada uma dessas palavras. Que assim seja. Então, vou pedir aos médios para irem para o passe. A Lúcia está aí? Bom, então vamos agora manter os nossos pensamentos tranquilos. A melhor forma de começarmos a relaxar é exatamente prestar atenção à respiração. Nós começamos a respirar ao nascer e fazemos isso automaticamente, a todo tempo. Observe agora como está a sua respiração. Apenas observe. Sinta o ar entrando, saindo. Deixe entrar, deixe sair. E na medida em que você vai sentindo o ar, você pode perceber, por trás dos seus olhos fechados talvez, que esse ar pode trazer junto com ele não só o oxigênio tão importante que te dá vida, mas tudo aquilo que você precisa para estar saudavelmente bem. E assim, deixe mais uma vez o ar entrar. E na medida que ele entra, ele sai. Porque esse é o processo natural das coisas. E ao sair, o ar pode levar com ele não só as toxinas, mas também tudo aquilo que, se ficasse aí preso dentro de você, faria mal. Deixe sair. Isso, muito bem. Relaxe. Relaxe o seu corpo. Relaxe a sua mente. Você pode pensar que relaxar é deixar de pensar. Não. Relaxe atentamente. Você ouve a minha voz que vai contigo. Você ouve os sons ao redor. E se permite relaxar. E na medida em que você relaxa, você pode deixar vir na sua mente, lá na memória, uma imagem muito linda. Veja, sinta, perceba. Pode ser uma luz que se aproxima, pode ser uma sensação no seu corpo, pode ser a clareza da imagem de Jesus. É o Mestre que está aqui conosco, que está com você. E aí onde você está, você pode sentir toda a sua proteção, todo o seu amparo. Sinta que Jesus
ao seu lado vai segurando as suas dores, vai tirando de você todo o incômodo, todo o medo, toda angústia, toda tristeza. Isso, muito bem. Deixe que Ele leve. Você pode, na medida em que sente que as coisas estão saindo de você, ter um profundo sentimento de gratidão, porque a gratidão nos acolhe, nos faz leve. Isso, muito bem. E é com esse sentimento de gratidão que você vai então lembrar do seu lar. Sim, como disse o nosso irmão, aquele lugar onde todos os dias estamos, com as pessoas que muitas vezes são as que mais amamos, mas que temos tantas dificuldades. Lembre, traga para o seu pensamento o seu ambiente, a sua moradia, e veja que Jesus está lá com você. Ele foi para iluminar cada cantinho, a sala, o quarto, a cozinha. Tudo se ilumina nesse momento. E as pessoas que vivem com você, ou mesmo que você more sozinho, aquelas que participam da sua vida, estão sendo iluminadas igualmente. Tudo começa a clarear. É diferente agora, porque Jesus quer que seja assim. Muito bem. Sinta-se aí. Talvez você não perceba agora. Talvez isso venha como uma sensação, como uma imagem, como um sonho. O importante é entregar o seu pedido a Jesus e deixar que Ele tome conta de você, do seu lar, das pessoas que você ama. E assim, tudo ficar em paz. Muito bem, muito bem. Você pode ficar aí em paz. E isso vai acontecendo o tempo que for necessário. Você sabe que aí é o seu canto de paz. Agora então, você pode voltar o seu pensamento para cá, para essa sala, para onde você está, e prestar novamente atenção à sua respiração. Sinta o ar entrar e sair das suas narinas. Isso, muito bem. Você vai percebendo que o movimento do ar vai te trazendo de volta para o aqui e agora. Mas você traz todos os registros desse aprendizado de amor que nos últimos instantes você passou. E Ele ficará com você para sempre. Pai de infinito amor, obrigada, Jesus, pela oportunidade de iluminar a minha vida, de iluminar o meu ser, de iluminar o meu lar e os amores. Mas queremos rogar, Pai amado, por todos aqueles que não te conhecem, pelos que não têm lares, pelos que não sabem que amam, pelos que não se sentem amados. Rogamos pelos nomes que chegam à nossa casa, pedindo preces, pedindo amparo. Rogamos, Senhor Jesus, por
todos os irmãos da humanidade. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco agora e sempre. Que assim seja. Senhor Jesus, Mestre amado querido, Criador do Universo, amigos espirituais, agradecemos, Pai, por estarmos em nossa casa, casa do professor Eurípides, reunidos, Senhor, em Seu nome, reunidos em Seu amor. Agradecemos as bênçãos recebidas neste dia, agradecemos as palavras ditas, agradecemos a Sua vida, Senhor, a Sua palavra, ao Seu amor. Pedimos, Pai, que nos proteja e nos cubra com Seu manto sagrado, meu Pai. Agradecemos hoje a tudo que nos é oferecido. Pai amado, Mestre querido, amigos espirituais, muito obrigada por essa noite. Que assim seja, graças a Deus.